Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Para o transporte de carga, nós temos 5 modos de transporte disponíveis: o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e o transporte por meio de dutos. Então, cada um tem as suas características, suas vantagens e desvantagens quanto às operações de transferência, distribuição, quanto ao tipo de carga e outras características que nós vamos abordar nessa nossa aula de hoje. Antes da gente abordar as características de cada modo desse de transporte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de matriz de transporte, enfocando no caso brasileiro. A matriz de transporte, ela mostra para a gente as quantidades transportadas de todas as cargas em um determinado local, dividido por modo de transporte. Se a gente for observar, a matriz brasileira ela tem uma característica muito interessante. Nós temos uma concentração muito forte no modo rodoviário e que mais adiante nós vamos discutir se isso é vantajoso ou não, quais os problemas desse tipo de concentração. E nós temos também os outros modos sendo utilizados de uma maneira menor, menos abrangente e também muitas das vezes utilizados para determinados tipos de carga específicos de forma bastante concentrada. Hoje, se a gente for pegar uma estatística, vocês podem acompanhar nos nossos slides, nós temos que o transporte rodoviário ele é responsável por cerca de 58%, 60% do transporte de carga no país. Então, isso é uma quantidade significativa. Nós temos também, por exemplo, uma média de 25% do transporte sendo feito pelo transporte ferroviário, o aquaviário ficando com 13% e o restante fica aí para os modos aéreo e dutoviário. Há uma expectativa, há um plano que foi elaborado, chamado PNLT, que previu uma mudança dessa matriz até o ano de 2031. Então, a ideia é que o Brasil consiga equilibrar mais ou menos 1/3 ou 30% para cada um dos modos rodoviário, ferroviário e aquaviário, e o restante distribuído entre os modos dutoviário e aéreo. Essa mudança na divisão da matriz de transporte, ela visa o equilíbrio da distribuição de carga entre os principais modos de carga, repetindo, rodoviário, aquaviário e ferroviário, para que se tenha uma melhoria nos custos, no acesso e muitas das vezes até do nível de serviço de cada um dos modos de transporte. Ok? Então, com esse equilíbrio, o Brasil ficaria com uma matriz muito parecida com a matriz dos Estados Unidos, que tem características de produção, consumo, geográficas muito parecidas com o Brasil, claro, guardadas as devidas proporções, mas que trazem aí uma grande vantagem se você tiver uma matriz de transporte melhor distribuída. Outro ponto que nós temos que esclarecer rapidamente, antes de falar especificamente sobre cada um dos modos de transporte, é o sistema de transporte e os seus subsistemas. Então, um sistema de transporte ele é composto de 4 subsistemas básicos, a saber, as vias, os veículos, os terminais e os controles. Então, nós temos como exemplo de vias as ferrovias, as rodovias, que são utilizadas pelos veículos, os caminhões, as carretas, os trens, para que trafeguem levando as suas cargas. Os terminais eles estão associados aos pontos onde comumente esses veículos param para serem abastecidos ou para fazer uma descarga, ou ainda para se fazer outros tipos de serviço que sejam necessários para o transporte de carga. Então nós temos aí como terminais
armazéns, até mesmo fábricas, centros de distribuição, portos, aeroportos, né? Então, são todos esses exemplos de terminais. E nós temos todo o controle para que esses subsistemas funcionem de uma maneira minimamente adequada. Então, no caso do transporte rodoviário, nós temos, por exemplo, toda a sinalização das vias, nós temos os pontos de fiscalização, as balanças rodoviárias que vão servir para fazer a checagem do peso dos veículos, né? Enfim, nós temos uma infinidade de formas de controle, tanto nas vias, quanto nos veículos e até mesmo nos terminais, ok? Então, nós vamos explorar as características de cada um desses modos de transporte, observando esses 4 subsistemas aí do sistema de transporte, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a todos pela atenção. Relembramos os links que estão disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e por e-mail do professor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar uma mensagem que nós estaremos prontos a responder. Não se esqueça do nosso método de estudo, né? Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça o teste de conhecimento e se você tiver alguma dúvida, volte ao início. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.